Em uma competição de velocidade, disse que há uma ultrapassagem quando um veículo que está atrás do outro passa à sua frente, quando ambos se deslocam no mesmo sentido. Galera, muita gente passou batido por essa informação aqui, ó, e achou que não utilizava na questão. Pode até ter acertado a questão, mas utilizou essa informação mesmo sem saber que utilizou. Porque aqui a questão está definindo para nós o que é uma ultrapassagem. E é isso que ele vai perguntar no final, quantidade de ultrapassagens. Então, para ter uma ultrapassagem, a gente tem que ter um veículo que está atrás do outro, e daí esse veículo que estava atrás passa à frente do outro. Então aqui, ó, imagine assim, ó, a corrida é para cima. Eu tenho um veículo aqui e outro veículo aqui. Então esse está atrás. Daí esse que está atrás, ele vai para frente, ó, passa. Daí ele fez uma ultrapassagem, porque ele estava atrás e passou para frente. E por que isso é importante, galera? Isso é importante porque na partida os jogadores estarão todos aqui, ó. Daí faz de conta que na partida esse cara correu mais rápido. Ele correu mais rápido e esse aqui correu mais devagar. Aqui, ó, ele correu mais devagar e ficou aqui. Posso dizer que esse cara ultrapassou esse? Não, né? Por quê? Porque em nenhum momento ele estava atrás do outro. Eles estavam juntos aqui, nenhum atrás do outro, eles estavam juntos e daí ele foi para frente do outro. Mas ele em nenhum momento estava atrás do outro. Por isso que na partida eu não vou considerar que houve uma ultrapassagem. E isso é bastante importante. Beleza? Vamos lá. Considere uma competição de automóveis entre 5 carros em uma pista de 100 metros de comprimento, onde todos largam no mesmo instante e da mesma linha. Tá aqui, ó, foi o que eu fiz antes, né? Todos vão partir da mesma linha aqui, e se um partir mais rápido que o outro, não vai ser considerado uma ultrapassagem. O gráfico mostra a variação da distância percorrida por cada veículo em função do tempo durante a competição. Então vamos lá, ó. Tem 5 carrinhos, eu tenho, ó, carrinho número 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza. Daí eu tenho aqui no eixo Y a distância e a corrida tem 100 metros. Então, cada vez que um gráfico chegar aqui, nesse ponto de 100 metros, quer dizer que aquele carrinho chegou no final da corrida, porque a corrida tem 100 metros. Então, vejam só, esse carrinho aqui, ó, ele atingiu 100 metros nesse ponto. E esse ponto tem esse tempo aqui, ó. Enquanto esse outro carrinho aqui, ó, ele atingiu 100 metros nesse ponto. E esse ponto tem esse tempo aqui, que é depois. Então, com isso, eu já concluo que esse cara tirou primeiro lugar na corrida, porque ele fez os 100 metros em menos tempo. Ele chegou primeiro. Esse carinha aqui chegou primeiro. Esse aqui, esse pretinho mais escuro aqui, ele chegou num tempo maior, ele chegou em segundo colocado. Esse outro aqui, ó, o meu traço não pegou ele, mas significa que ele chegou em 100 metros aqui, nesse tempo, ó, então ele foi o terceiro colocado. Na sequência, esse aqui foi o quarto colocado e esse aqui chegou aqui, ó, é o último colocado. Último colocado. Então, com essa primeira interpretação, deixa eu apagar aqui para ficar mais limpo, ó, eu já consigo saber o gráfico de cada colocação dos jogadores, né, dos corredores. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e último colocado. Vamos lá. Qual a quantidade de ultrapassagens após o início da competição efetuadas pelo veículo que chegou em último lugar? Esse cara aqui, ó. Ele quer ultrapassagens efetuadas pelo cara que chegou em último lugar. Vejam só, não é ultrapassagens sofridas. Vejam só, né? Tem diferença. Se alguém me ultrapassa, esse alguém efetuou uma ultrapassagem. E eu não efetuei nenhuma ultrapassagem. Eu sofri uma ultrapassagem. Então é importante a gente ter essa noção também. A questão está perguntando, esse bonequinho do último aqui, ele efetuou quantas ultrapassagens? Vamos lá, então, como é que a gente consegue identificar uma ultrapassagem nesse gráfico? Galera, a ultrapassagem ocorre quando tem uma interseção dos gráficos. Por exemplo, aqui houve uma ultrapassagem,
Mas essa ultrapassagem foi quem efetuando a ultrapassagem sobre quem? Daí a gente vê o seguinte, ó. Antes da ultrapassagem, eu vejo que esse bonequinho aqui, ó, ele estava à frente desse bonequinho aqui, ó. Porque no mesmo tempo, ó, a distância percorrida pelo terceiro lugar era uma distância maior do que a distância percorrida pelo segundo lugar. Então, se ele percorreu uma distância maior, quer dizer que ele estava na frente. Então, aqui, ó, nesse momento, o terceiro lugar estava na frente. Daí, depois da interseção, quem é que está na frente? É o segundo lugar que está na frente do terceiro. Então, vejam, ó, o segundo lugar estava atrás e ele passou a ficar na frente. Ele efetuou uma ultrapassagem. Então, esse ponto representa uma ultrapassagem efetuada pelo cara que tirou o segundo lugar. O segundo lugar ultrapassou o terceiro. E o terceiro sofreu uma ultrapassagem do segundo. Beleza? Então, cada ponto de interseção tem a sua interpretação. Essa aqui não nos interessa, porque a gente tem que saber as ultrapassagens efetuadas pelo último lugar. Então, essa aqui foi só para a gente entender como ler uma ultrapassagem. A gente tem que olhar no gráfico do último lugar e ver os pontinhos aqui, ó. Aqui tem uma ultrapassagem e aqui tem uma também. E agora eu tenho que saber, será que a resposta é 2? Será que esses 2 pontinhos representam uma ultrapassagem efetuada pelo último lugar ou uma ultrapassagem sofrida pelo último lugar? Eu vou lá e analiso cada uma das duas situações. Vamos lá, ó. Eu tenho que analisar antes da ultrapassagem quem é que estava na frente, ó. Antes da ultrapassagem, quem estava na frente era o último lugar. Então, o último lugar estava na frente e depois o último lugar estava atrás. Então, aqui, ó, ele sofreu uma ultrapassagem e não efetuou uma ultrapassagem. Quem efetuou essa ultrapassagem foi o segundo colocado. Esse cara que estava atrás passou para frente, o segundo colocado efetuou uma ultrapassagem. O último sofreu. Então, esse aqui não entra na contagem. Então, já sabemos que não é 2. Mas será que é 1? A resposta? Vamos ver, ó. Esse cara aqui, quem é que fez ultrapassagem em quem? Antes da ultrapassagem, o quarto lugar estava atrás e o último estava na frente. E depois? Depois o quarto lugar estava na frente e o último estava atrás. Então, o quarto lugar, ele estava atrás, passou para frente, então o quarto lugar efetuou uma ultrapassagem no último. E aqui, então, o último sofreu uma ultrapassagem e não efetuou. Então, ultrapassagem. Então, não tem nenhuma ultrapassagem efetuada pelo último lugar. Gabarito letra alfa.